Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma live. Vamos lá hoje falar sobre atitudes e frases tóxicas que estão acontecendo no BBB 23. Como eu prometi para vocês, eu falei que eu ia falar aqui sobre análise de comportamento do BBB. E eu já fiz uma live a respeito da casa do BBB, né, de como cores, formas e toda uma distribuição influencia extremamente na psique da pessoa, o quanto todas aquelas cores e, de certa forma, deixa a mente turbulenta e a mente desorganizada. Boa noite, Rafael. Boa noite, Pati. E essas frases e atitudes narcísicas que aparecem já há muitos BBBs. E a gente sabe que a violência psicológica, às vezes, ela é um pouco silenciosa, sutil, oculta, mas ela acontece. Gilmara, boa noite. Rafael Rodrigues, boa noite. E as pessoas pedem muito para falar sobre isso. E é um assunto que está em pauta de uns tempos para cá. Vários casos criminais, vários tipos de violência, julgamentos em tribunais estão acontecendo justamente tudo por causa disso. E eu sempre trago isso porque eu acho importante as pessoas estarem despertas. E o BBB é um tubo de ensaio. As pessoas estão lá e a gente consegue assistir e perceber esses traços narcísicos, né? E quando a gente fala em narcisismo, vamos lembrar da música do Caetano Veloso, quando ele fala: Narciso acha feio aquilo que não é espelho. E o narcisista, ele faz tudo em causa própria, tudo para obter lucro nas relações, ele não tem empatia, ele tem mania de grandeza, e a gente vai vendo como que essas pessoas vão se apresentando dentro do BBB. Eu acho interessante, né? Eu toda quarta-feira vou trazer aqui essa análise, porque aparecem temas e aparecem também pessoas com traços de personalidades que fica até mais fácil da gente poder elucidar o que são esses tipos de transtorno. Então, o que aconteceu, né, nessas últimas 2 semanas? Tivemos esse moço novinho, Gabriel, que saiu ontem no paredão, e aconteceram muitas coisas que todo mundo ficou estarrecido. Embora ele tenha tido um relacionamento tóxico com essa moça, existem casos mais graves lá dentro. Agora vamos pensar, você vai para um BBB. Já é difícil você estar lá, né, fazendo exposição de figura, pondo a sua cara para bater. Todos eles deveriam pensar de que isso já é muito difícil. Você também se mostrar numa relação de casal é a maior furada dentro do BBB. Olá, Maureen, Silvio. Olá, Leandro, boa noite. E eu acho que essas pessoas precisariam repensar em fazer casais, porque é mais um problema para a cabeça. E o que aconteceu com esse casal, com a Bruna e o Gabriel? Falaram muito, né, daquelas falas de ela falar: eu sou o macho da relação, ele falar: eu te dou uma cotovelada na boca. Quer dizer, desnecessário, são falas que não são interessantes. A gente sabe que violência começa com isso e termina aonde? Mas ele teve vários jogos corporais com ela. E isso eu achei pior até do que as falas.
Ele tinha algumas falas, né, como a gente chama de gaslighting, que é uma manipulação psicológica, né, onde esse autor da violência, ele tenta criar na vítima uma dúvida acerca da própria percepção e também da própria sanidade mental. Então, ele o tempo inteiro errava e falava que ela estava errada. E o que ele fazia, assim como o outro também que eu vou falar, ele fazia mansplaining, né? Que é um termo que vem da junção da palavra man, homem, e explain, de explicar. Ele é usado para descrever o comportamento de um homem que pressupõe que entende mais sobre algo do que a mulher, mesmo que ela seja especialista no assunto em ação. E nós vamos ver que tanto Gabriel faz isso, como Fred Nicásio, o tempo inteiro. Aí falam, mas por que agora tem essas explicações de gaslighting, mansplaining, man interrupting? E veja, lógico, não é só homem que faz isso, mulher também faz isso. Mas, como isso ficou muito mais evidente, né, de homens exercerem violência contra a mulher, então tiveram isso, mas a gente precisa lembrar que mulher também faz isso, né? E a gente percebeu que começou a causar um certo desconforto em todos os participantes. Boa noite, Sandra. E você percebe que eles têm um desconforto e eles não sabem explicar o que é. Eles se sentem mal do que está acontecendo. Do Gabriel ficou um pouco mais evidente, porque como ele é meninão, ele é imaturo, ou aquilo é impulsivo, veio mais à tona. Mas agora, de uns 2, 3 dias atrás, até depois desse jogo da discórdia, né, é que começou a ficar mais evidente também, para agora quem está dentro do jogo, o Fred Nicásio. E esse Fred Nicásio, gente, olha, é caricato. Ele seduz, ele mente, ele manipula, ele desestrutura a pessoa, ele dá aquele tipo do morde e assopra. Nós vimos isso ele atuando dessa forma, que ele foi lá para aquele quarto secreto e voltou, ele nem sabia direito o que falar no jogo da discórdia, e ele resolveu também não falar, porque isso instiga mais. Então você percebe que Sapato, Bruna, Amanda, o Gabriel Mosca, todos eles ficaram extremamente abalados e falavam, mas diga o que é. E ele não fala justamente para causar tensão. Então, esse tipo de pessoa que tem traços narcísicos, e assim, quando nós falamos de um transtorno, até eu brinco, eu falo um transtorno, seja qual ele for. Ele pode ser um transtorno depressivo, um transtorno do espectro do autismo, pode ser uma deficiência intelectual, uma psicopatia, tem 50 tons de cinza. E a gente percebe que no BBB essas coisas aparecem, uns um pouco mais incisivos e outros menos, né? Existe até a nomenclatura de narcisistas ocultos. E a gente começa a perceber, né, o quanto que ao nosso redor existem pessoas assim. Veja, dentro de um BBB que tem em torno de 22 pessoas, nós vamos ver Gabriel, Fred Nicásio, nós vamos lembrar de Lumena, nós vamos lembrar de Carol, nós vamos lembrar de Arthur, nós vamos lembrar de Abravanel. São pessoas que têm traços narcisistas. Não estou aqui dando diagnóstico, estou falando de traços, não estou concluindo nada. Mas eu gostaria que vocês
pensassem, né, nesse raciocínio para poderem, né, justamente perceberem à sua volta pessoas que apresentam esse tipo de fala, esse tipo de comportamento. Então, o Gabriel foi uma coisa assim mais declarada, até porque ele é novo, ele é maturo, ele não tem aquela picardia, foi uma coisa nua e crua. Né? Aí as pessoas falam assim, mas então ele teve arrependimento, ele se sentiu envergonhado e ele falou que iria melhorar. Não tem como avaliar Gabriel, né? Precisaria fazer um psicodiagnóstico, mas a gente sabe que pessoas com traços de narcisismo ou de transtorno de conduta não tem cura, não tem tratamento, não tem nem medicação. Não existe medicação para caráter. Vocês concordam comigo? E as pessoas, então, como ficou muito evidente, né, o Brasil inteiro ficou chocado com isso. Mas é interessante de perceber a conduta da Bruna. A Bruna, ela não conseguia perceber isso claramente. Porque pessoas que têm perfil de codependência emocional do outro, que sempre teve dependência emocional de mãe, sempre teve dependência emocional de namorado, de marido, esse tipo de pessoa recebe esse tipo de agressão, de manipulação, e eles ficam com a pessoa ainda por migalhas, porque eles querem ser queridos, eles querem ser aceitos, e ela, de certa forma, não conseguia enxergar. Ela, quando ficou bêbada na festa, ela queria voltar com ele. Ele até foi esperto de não voltar. Mas vejam, e é interessante que nesse BBB tem umas 3 histórias e 3 moças que sofreram um abuso psicológico. Então, o que me chama a atenção é assim, a gente precisa saber sobre pessoas, quais são os traços do narcisismo, precisamos para podermos nos cuidar, de nos afastarmos dessas pessoas, porque temos isso dentro de família, né, com pares, companheiros, dentro de uma empresa, né, dentro de um trabalho, com os nossos amigos, com um chefe. Então, é importante nós sabermos esses sinais. Mas é muito importante essas pessoas que já passaram, né, por esse tipo de violência, né, que já foram manipuladas por essas pessoas narcisistas, que elas também são comprometidas, elas precisam procurar terapia, né, elas precisam se fortalecerem assim, de uma maneira egóica para poder entender o porquê que ela sofre toda essa violência e ainda fica por algumas migalhas, não consegue sair desse relacionamento tóxico. Boa noite, Yara. Então, isso ficou muito evidente. Mas parece que de um dia para cá, as pessoas lá dentro começaram a perceber. Porque Fred Nicásio, vamos lá, gente. O Fred é um homem muito inteligente. Gente, o Fred, ele é um homem muito bonito, ele é um Apolo. Ele tem uma postura, né? Ele tem um peitoral, ele tem um olhar 48 cano longo, ele tem um sorriso, ele tem todo um aparato fisiológico que já impressiona. Mas como que ele lida com as relações? Aquela questão, ele seduz, né? Até comparam ele com Abravanel, que nós vamos falar depois disso, né? O que é que parece. Ele seduz todo mundo, com músicas, com frases, e assim, sempre que ele vai ajudar o outro,
ele não está ajudando o outro. Ele está lá para fazer um teatro de olha o quanto que eu sou especial. E ele traz isso verbalmente. Eu sou inteligente, eu sou uma pessoa especial, eu sou uma pessoa que sei cuidar, eu sou uma pessoa que seduz. Ele traz isso verbalmente, ele consegue trazer verbalmente. E o que eu vejo de diferente no Gabriel, que é um menino, eu vejo esse Fred Nicásio extremamente articulado e perigoso. Vocês viram o olhar dele quando ele chega perto da pessoa? E ele vai chegando com o corpo, ele vai acuando, ele vai diminuindo o outro. Vocês viram a risada dele no jogo da discórdia? Nem Vicente Price, em filme de terror, conseguiria fazer uma risada tão sinistra, terrorífica. Vocês estão percebendo esse traço nesse moço? E o que ele vai fazendo? Ele vai lá, ele manipula, ele pega a presa quando ela está extremamente fragilizada. Então ele pegou a Aline, ele pegou a Paula, ele pôs a Paula no colo, ele não pôs a Paula no colo para acolher. Ele pôs a Paula no colo para mostrar todo um grande teatro. Porque ele não tem empatia nenhuma, mas ele tem máscara social. Então ele utiliza de todos esses sortilégios das máscaras sociais, do que fica bonito do outro ver, do que o social vai bater palminha e falar, nossa, como ele é demais. E tem pessoas que inocentemente caem nisso, sim. O Gabriel ficou uma coisa mais evidente. Eu não teria medo do Gabriel. Eu teria medo dele lá dentro. Porque o Gabriel foi impulsivo, foi imaturo. Fez tudo errado, e continuou fazendo errado. Falou que o cabelo do outro parecia carpete, né? Aquele carpete de grama que tinha. Ele teve treta com a Larissa, mas ele é impulsivo, até ele é previsível. É uma coisa dele falar alguma coisa, alguma bobagem, se olhar e falar assim, não adianta, o Gabriel é assim mesmo. Lá vem ele falar um monte de abobrinha. Mas o Fred, seus movimentos são friamente calculados. E olha quantos tem. O olhar dele. Vocês lembram da Lumena? Quando ela vinha assim? Olha, o olhar do Fred e a Lumena vir assim, eu acho que eu fugia a 300 km por hora, porque eu sei que essas pessoas são perigosas. Nossa, tá caindo o mundo. Mas vamos lá, que tudo isso seja limpo. Né? Nós tivemos a Lumena, nós tivemos a Carol um pouco mais parecida com o Gabriel, um pouco mais impulsiva, né? Um pouco mais declarada. A guerra dela é declarada. Agora, quando você pensa em Lumena, Fred e Nicásio, não. E nós temos também o Arthur, que teve aí seguidores e uma padaria enorme. E ele já foi, assim, delatado pela esposa dele, que ela sofria violência psicológica. E ele manipulava tanto dentro do BBB, ele fazia as pessoas se sentirem tão mal por qualquer atitude que não tomava, que ele não fosse lucrar por aquilo, que ele fosse ter prejuízo, que ele fazia as pessoas se sentirem culpadas. Ao ponto de terminar BBB, ninguém mais quis ficar amigo dele, porque ele é tóxico demais. Então, existem pessoas muito tóxicas. Quando entrou a Bravanel, eu logo percebi, eu falei assim, vai dar merda. Porque a Bravanel, lógico, ele tem toda essa coisa narcisista, de artista, de tudo, então ele também fazia as máscaras sociais.
né? Ele fazia todo mundo dar as mãos e vamos ser irmãos. Tudo aquilo não é uma cena, é um teatro. Quando ele viu que o jogo emplacou, ele percebeu que ele não ia ter tutano para lidar com aquilo. E o que faz o predador? Ou ele ataca, ou ele se manda do rebanho ali. E a gente começa a ver essas nuances, né, do narcisismo. Vejam, todos eles têm o mesmo traço, mas cada um opera de uma forma diferente. Mas o tronco, a essência é a mesma. Então, são pessoas manipuladoras, são pessoas que não têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, são pessoas que usam pessoas, eles são adictos de pessoa. Tem adicto a droga, a sexo, a jogo, e tem pessoas que são adictas de pessoas porque eles precisam vampirizar para se enaltecer, porque eles têm um buraco, um rombo muito grande. Tudo isso que eles veem com jogo de sedução, de postura, de olhar, tudo isso são movimentos para conseguir, né, abater as presas. E ele começou, o Fred Nicásio, ele começou a enfraquecer as pessoas lá dentro. Ele tentou enfraquecer a Bruna. Ele tentou, falando que, eu acho que o Gabriel falou algumas coisas lá, você não deveria confiar, e ela já ficou extremamente desestruturada. Ele pegou a Aline num momento frágil dela, ele já foi lá, ele cantou a música do Lulu Santos para ela, né, que virou até meme, porque é tão ridículo, é tão teatral, que vira meme. Olá, Wanderson, oi, Alice, boa noite, obrigada por estar aqui. Vira meme porque é tão artificial, não é uma coisa genuína, de você se condoer ou você se compadecer com o sofrimento do outro. Repare como tudo é teatral. As roupas dele, né? Como eu disse, é um homem bonito, é um homem grande, né? É um homem, né? O sorriso dele, o olhar dele, ele tem todo... Gente, ele é perigosíssimo. Ele tem tudo, ele é o Sir Grey dos 50 tons de cinza. Eu fico pensando quem é o par dele lá fora. Nossa, e ele é tão incisivo nisso que, veja, tem a Amanda, que é uma outra médica, que ela é good vibe, ela é de boinha, ela brinca, ela é engraçada dançando, né? Ela é uma pessoa sensível. Vocês veem, embora ela tenha aí um affair com o Sapato, mas veja, quando o Sapato tem a crise de ansiedade, ela silenciosamente, em off, vai lá, segura a mão dele, fica com ele. Isso é empatia. Isso não é teatro. Vocês estão conseguindo ver as diferenças, gente? Por favor, abram os olhos, não sejam vítimas dessas pessoas exuberantes que te seduzem, que te acolhem, que falam coisas bonitas, que faz esse love bombing. Ele está fazendo esse love bombing com todo mundo lá dentro. Mas quando ele odeia, vocês viram a risada dele no jogo da discórdia? Sinceramente, se eu tivesse lá, ele ia estar no norte, eu ia estar no sul, ia falar bom dia, boa tarde, e se ele falasse que o sol era azul, eu ia falar que o sol era azul, eu não ia degladiar com esse cara, não. Não talvez porque ele fosse me desestruturar, mas porque eu já reconheço, eu já sei quem é, então eu tenho que fazer ele no mínimo de bobinho e ficar muito bem afastado. E a gente começa a ver, né, toda essa trama, né? E como eu disse para vocês, veja, dentro de cada BBB tem no mínimo 2, com nuances diferentes, mas a estrutura é a mesma. É um narcisismo perverso, são traços de narcisismo perverso.
E à medida que eles saem, ou que vocês sabem do histórico, porque o importante é o seguinte, né? Ele não está fazendo isso porque ele está no jogo e ele quer jogar, ele quer combater, ele quer ser forte. Faz o levantamento de Lumena, de Carol, de Arthur, de Abravanel, de Fred Nicásio e do menino Gabriel. Veja o histórico deles. Sempre foi assim, gente. Isso não foi a primeira vez, não. E olha quantas pessoas que são codependentes lá dentro. A Amanda falou que teve relacionamentos tóxicos, que o cara ficava falando que ela estava gorda, o que ela fazia não estava bom, e ela é uma moça fofa, ela é médica, né? A própria Aline também falou que já sofreu isso, a Bruna já falou que sofreu isso. Olha quantas pessoas se tornam codependentes desses narcisistas com ego inflado, manipuladores que fazem um jogo psicológico que desestrutura qualquer pessoa. E o que eu achei interessante é que de 1 ou 2 dias para cá, né, depois do jogo da discórdia, as pessoas começaram a se ligar que isso que o Fred faz é tudo simulação, é jogo e é teatro. Vamos ver no que vai dar nisso, né? E tá tão desestruturado que sempre ficou muito formatado 2 grupos dentro dos BBBs. Embora haja 2 grupos, eles estão tentando, é uma vontade deles todos jogarem individualmente. Porque isso está tudo sufocando. Essas pessoas com narcisismo, elas estruturam um ambiente. Só que elas são tão ligeiras, elas são tão articuladas, que por mais inteligente que você seja, é difícil perceber. E às vezes elas te abatem. Arthur abateu todo mundo. Todo mundo. Fazia todo mundo se desculpar. Então, um tomava uma decisão e ele falava, mas como que você fez isso? Você me prejudicou. Porque ele pensava só no próprio umbigo dele, como ele sempre fez a vida inteira. Levanta histórico. Levanta histórico. Então, se você conhece uma pessoa e você começa a ver esse tipo de traço, levanta histórico. Essa pessoa tem poucos amigos. Ela é vítima da família toda. A família inteira não presta. Ela saiu daquela empresa porque ela foi injustiçada. Não, gente, ninguém aguenta esse tipo de pessoa dentro de um grupo social. Seja numa relação com o companheiro, seja numa relação pai e filho. Tem filho que se manda. Talvez para esses pais, esse pai e essa mãe não destruir, tem homens e mulheres. Se você for lá no meu canal do YouTube, você vai ver depoimento de filhas de pessoas tóxicas, de companheiros de mulheres tóxicas e de mulheres com companheiros de mulheres tóxicas. Quer dizer, de homens tóxicos. Então, eu acho que assistir o BBB, todo mundo fala assim, credo, assistir BBB. Gente, para eu que faço análise de comportamento, aquilo lá é um tubo de ensaio. É a mesma coisa quando eu fazia pesquisa na faculdade, que eu ficava atrás daquele espelho, vendo todo um processo terapêutico, uma intervenção, uma dinâmica. Para mim, eles estão dentro de uma caixa de vidro e eu estou lá assistindo. Aí eu vejo quem é codependente, quem tem traços de narcisismo e que tipo de narcisismo. Essas falas de mansplaining, de mentorrupting, de gaslighting, pessoas que manipulam, pessoas que percebem, se afastam por causa de um mal-estar, não conseguem nem cognitivamente entender, eu falar, não, eu vou sair do lado dessa pessoa porque ela tem isso. Não, ele causa mal-estar pelas atitudes e falas. Essas pessoas narcisistas, elas apagam as outras porque eles são vampiros da alma. Oi, Maureen. Aí, a minha mana me chamando de lindona. Então, gente,
Toda terça-feira acontece o paredão. Toda terça-feira. E na quarta-feira eu vou trazer aqui para vocês qual foi o tema. Às vezes é manipulação, às vezes é algum transtorno de alguém que ficou aí evidente. Vocês viram aí a menina que ela tem esse medo muito grande. Eu sei que parece bizarro, mas, gente, vocês viram o sofrimento dela. Então, por mais que as pessoas apresentem sintomas ou casos que sejam bizarros, que nem ela passa anos tendo a impressão de que o Michael Jackson tá lá vendo. Ele passou correndo, ele apareceu no espelho e ela sofre muito e ela chora muito por isso. Vamos ver como que isso desenrola, que talvez seja um tema para a gente discutir na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira. Então, por que eu escolhi quarta-feira? Segunda-feira tem jogo da discórdia, onde vem tudo à baila, né? Onde aquele caldeirão vem à baila, que é o fogo no parquinho. Na terça-feira, né, a gente percebe qual foi o impacto que a pessoa que saiu, né, que perdeu no paredão e foi embora, qual o impacto que ela causou no público, né, quais as razões, e analisar esses traços de personalidades que acontecem dentro do BBB. Então, eu não venho aqui para trazer fofoca. Tem vários conhecidos meus aí, o Adalto, o Cairo Jardim, a Web TV Brasileira, né, o Arrasa TV e o Bora Comentar. Então, tem muitas pessoas que trazem na íntegra tudo o que aconteceu 2, 3 vezes por dia, um trabalho absurdo, né? E eles também comentam, e eu preciso também assisti-los. E eu fico vendo o chat do que as pessoas comentam. Então, meu trabalho aqui é de análise. E por quê? Porque a gente pode visualmente ver acontecer isso dentro do BBB e, de certa forma, se ligar ou transpor isso para o nosso dia a dia. É um bom exercício. Não é, Eliana Souza, Vivi Rolim, né, Bodinho, Elias? Então, vamos acompanhar. É interessante assistir. Às vezes a gente se identifica com alguém de lá de dentro. Às vezes a gente vê alguém sofrendo bullying e a gente relembra que passou por isso e a gente consegue se colocar no lugar daquele personagem. Porque assistir BBB é a mesma coisa que a gente assistir uma série, assistir uma novela, assistir a um filme. A gente não se identifica. Sempre não tem uma trama, não tem um conflito, né? Não tem as pessoas tentando solucionar problemas, né? E a gente aprende muito com isso. E o que a gente tem que pensar é que dentro de um BBB são mais de 20 pessoas que todos querem ser o protagonistas e de certa forma eles são, porque não tem uma trama de laços ou uma trama roteirizada. É o inusitado, é o espontâneo. E isso é mais interessante ainda. Cada um teve um desenvolvimento diferente, um histórico diferente, problemas diferentes, transtornos diferentes, vivências diferentes. E eles estão lá num tubo de ensaio. Então, é interessante analisar tudo isso. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui no Instagram e eu gostaria que vocês participassem e também, lógico, curte aí, vou deixar também gravado no YouTube. Então, quem não assistiu, depois eu faço um story e ponho o link do YouTube. Vão lá no meu canal, dê um joinha, um link para eu poder continuar aqui falando com vocês e poder fazer todas essas pesquisas. E a partir da semana que vem, na quarta, conforme o tema, conforme a dinâmica, né, que aconteceu, eu na quinta eu vou trazer, né, algumas dicas, né, algumas
considerações sobre o tema. Então, se alguém apresentou lá um transtorno de fobia, eu vou explicar o que é transtorno de fobia. Então, todas as quartas eu estou aqui, publico a nossa live também no YouTube e na quinta-feira eu vou desenvolver o tema de uma forma um pouco mais acadêmica, né? Um pouco falando um pouco sobre como que isso transcorre nas pessoas e dentro da clínica. Ok, pessoas? Então, deixem aí nos comentários algumas coisas que vocês viram, algum tema que vocês gostariam que eu falasse. Vamos lá, vamos interagir, porque nós temos aí, acho que mais de 2 meses ainda para conversar, ok? Então, um beijo a todos, obrigado a todos vocês que estiverem aqui. Não esqueçam de curtir e acompanhem meu canal lá no YouTube. Se inscreva que sempre tem novidades e agora muitos shorts interessantes. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.